Olá, alunos! Vamos começar a correção das atividades de matemática do primeiro ano do ensino médio, da semana 2 do PET 5. Questão 1. Os triângulos da figura são semelhantes e a razão entre eles é dada por AB sobre DE é igual a 5/3. Se a área do triângulo ABC é 75 metros quadrados, qual é a área do triângulo DEF? Então, a gente sabe que a área do triângulo ABC é 75 metros quadrados. A gente também tem a razão entre os lados desse triângulo, que é AB sobre DE é igual a 5/3. Ou seja, como que a gente achou essa razão? Esse lado AB sobre o lado DE resultou nessa razão 5/3. Outra relação também que a gente sabe é que a razão de lados é igual à razão de perímetro de qualquer triângulo semelhante. Porém, aqui pediu área desse triângulo. Outra relação que a gente sabe também é que a razão da área é igual à razão dos lados elevado ao quadrado. Então, se eu tenho do lado, eu consigo achar da área. E é o que eu tenho aqui. Eu tenho a razão entre lados desses dois triângulos. Para eu achar a razão de área, então a área eu vou sinalizar por A, de ABC sobre a área de DEF, seria a razão de lado elevado ao quadrado. A razão dos lados eu já tenho, que é 5/3. Eu elevo isso ao quadrado. Então, a área de ABC, a gente já tem, que é 75. Sobre a área de DEF, é a que eu quero. Vou colocar x. 5 ao quadrado, 25. 3 ao quadrado, 9. Multiplica cruzado. 25x é igual a 75 vezes 9. Como vai dar uma operação grande, a gente pode passar esse 25 dividindo. O 25 passa dividido, a gente simplifica. 75 e 25 por 25, aqui dá 1 e 3. 3 vezes 9, 27. Então, a área de DEF é 27 metros quadrados, que é a letra A. Questão 2. Dois triângulos retângulos, T1 e T2, são semelhantes. A medida da hipotenusa de T1 é o triplo da medida da hipotenusa de T2. Com relação a esses dois triângulos, são feitas as seguintes afirmativas, que podem ser verdadeiras ou falsas. Classifique-as. Afirmativa 1. O perímetro de T1 é 3 vezes o perímetro de T2. Afirmativa 2. A área de T1 é 9 vezes a área de T2. Então, aqui falou que os dois triângulos são retângulos. Eu desenhei aqui para ficar mais fácil de visualizar. A hipotenusa de T1 é o triplo da hipotenusa de T2. Então, o T1 vai ser esse maior e o T2 vai ser o menor. Se essa hipotenusa é o triplo dessa, então se a de T2 vale x, essa aqui vale 3x. Eu vou dar nomes a esses triângulos aqui para ficar mais fácil da gente nomear. Então, o triângulo T1 é o ABC e o T2 é o DEF. A gente consegue achar aqui uma razão, que é a razão de lados desse triângulo. Eu tenho hipotenusa desse e hipotenusa desse. Então, AC, que é essa hipotenusa, sobre DF, que é a hipotenusa do T2, é igual a 3x sobre x. Cortando o x, eu consigo achar que AC sobre DF é igual a 3. Essa razão aqui é a razão de lados. Ok, então vamos agora analisar. A gente já tem uma razão, a gente já consegue analisar. O perímetro de T1 é 3 vezes o perímetro de T2. Essa afirmativa é verdadeira, por quê?
Se a minha razão de lados é 3, ou seja, esse lado é 3 vezes maior do que esse, a gente viu anteriormente aqui na questão 1 que a razão de lados é igual à razão de perímetro. Então, se o lado é 3 vezes maior do que o outro, o perímetro deste também é 3 vezes maior do que o deste. Então, ok, tá certinho. Afirmativa 2, a área de T1 é 9 vezes a área de T2. A gente viu também aqui na número 1 que a razão de área é a razão de lados elevada ao quadrado. Então, vamos ver aqui, ó, para achar a razão de área é igual a razão de lados elevada ao quadrado. Isso aqui é tudo razão. Então, a razão de área vai ser a de lado elevado ao quadrado. Razão de lados é 3 ao quadrado, dá 9. Ou seja, esse triângulo ABC, a área dele é 9 vezes maior do que a área de DEF. Então, essa afirmativa também está correta. Com relação a essas afirmativas, é correto afirmar que ambas são verdadeiras. Questão 3. Na figura, todos os triângulos são equiláteros e o triângulo BMC tem 10 centímetros de área. Então, esse triângulo BMC, a área dele é 10. Os pontos B e C são os pontos médios de AD e AF. Então, olha só. Esses pontos B e C são pontos médios de AD e AE. Ou seja, esse ponto B divide o segmento AD em duas partes iguais. Eu posso falar que esse ladinho aqui é igual a esse ladinho aqui de baixo. Então, eu também posso falar que esse lado é igual a esse lado aqui de baixo, sendo que todos são equiláteros. Os pontos D e E são, respectivamente, os pontos médios de AF e AL. Então, os pontos D e E, esse e esse, são pontos médios de AF e AL. Ou seja, esse segmento AD é o mesmo do que o segmento DF. Esse segmento AE é o mesmo do que o segmento EL. Já os pontos M e K são os pontos médios de DE e FL. Então, M e K são pontos médios de DE, ou seja, essa partezinha é igual a essa e essa parte igual a essa. Lembrando que falou que todos os triângulos presentes nessa figura são equiláteros. Desse modo, a área da figura colorida de cinza é em centímetros quadrados igual a... Olha só, eu já sei que isso aqui vale 10. Eu preciso da área desse e desse aqui. Se esse segmento AD é igual ao DF, então esse triângulo ADE tem a mesma área do triângulo DFK, que também é a mesma área do triângulo EKL. E se esse lado aqui é igual a esse lado, se eu colocar um ponto médio aqui e dividir e colocar um ponto médio aqui, eu vou achar os mesmos triângulos que tem aqui, porém aqui embaixo. Da mesma forma, coloquei um ponto médio aqui, coloco um ponto médio aqui, liguei, ó. A mesma coisa que está nesse triângulo de cima, está nesses triângulos de baixo. Se cada triangulinho desse aqui tem 10 centímetros de área, então é 10 desse primeiro. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 triângulos desse, 4 triângulos com a área 10. Então, vai aumentar 40. 1, 2, 3, 4 triângulos. Então, a área total da figura cinza é 90 centímetros quadrados, que é letra D. Questão 4. Os triângulos ABC e EFG são semelhantes. IAB mede 3 centímetros, já está aqui, e EH 4,5.
Utilizando os dados fornecidos, a razão perímetro de ABC sobre perímetro de EFG é igual a... Essa questão ela está um pouco deslocada, ela teria que ser na próxima semana. Então, a gente vai levar em conta aqui alguns conceitos que a gente ainda não estudou. O que é o que a gente estudou? A gente sabe que esse triângulo aqui, ó, ABD, ele é semelhante a esse outro triângulo. Poderia achar a razão de semelhança deles tranquilamente se eu tivesse AB sobre EF, ou então se eu tiver AD sobre EH, ou ainda BD sobre FH. Essas duas medidas aqui eu não tenho, nenhuma delas. Aqui eu tenho o EH que vale 4,5, então teria essa aqui. Porém, mas o AD eu não tenho. Nessa outra relação, eu só tenho o AB. O EF eu não tenho. Então, o que a gente vai ter que usar aqui? A gente vai usar conceitos aqui que a gente ainda não aprendeu, que a gente vai aprender na próxima semana. A gente tem relações que são seno, cosseno e tangente. Seno de um ângulo qualquer é cateto oposto a esse ângulo sobre hipotenusa. Cosseno de um ângulo qualquer é cateto adjacente sobre hipotenusa. E tangente desse ângulo é cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, a gente vai ter que usar alguma dessas relações aqui para poder achar o outro lado que a gente não tem, para assim fazer essa relação de perímetros. Então, se fosse até olhar as medidas e achar a relação de perímetro, ok, é o que a gente está estudando essa semana. Mas como a gente vai ter que usar uma dessas relações aqui, a gente vai entender melhor essas relações na próxima semana. Então, vamos lá. Eu tenho aqui AB e eu quero achar o EF. Ah, mas eu também tenho essa medida aqui, ó, EH, eu poderia tentar achar o AD? Poderia também. Só que eu vou fazer aqui para ser números inteiros, né? Porque aqui tá com 4,5. Então, olha só, como que eu vou achar esse lado aqui desse triângulo? Aqui está meu ângulo reto. Eu tenho meu ângulo de 30 e o lado que está de frente a esse ângulo de 30 é o 4,5. Esse cateto aqui, se é o cateto de frente para o ângulo, ele é o cateto oposto. Esse cateto aqui, ó, FH, é o cateto adjacente. Qual que é a diferença deles? O oposto está de frente para o ângulo e o adjacente, ele está ajudando a formar o ângulo. Ele é uma das perninhas do meu ângulo. E o outro lado que eu quero é hipotenusa, porque a hipotenusa é sempre a que está de frente para o ângulo reto. Então, eu tenho que achar uma dessas relações aqui que envolvem cateto oposto com hipotenusa. Por quê? Hipotenusa é o que eu quero e o cateto oposto é o que eu tenho. Eu preciso de uma das medidas para poder achar a outra. Então, o que relaciona cateto oposto com hipotenusa é o seno. Então, eu vou usar essa relação de um ângulo alfa, que no meu caso aqui é o seno de 30, que é o ângulo que eu estou levando em consideração. Então, seno de 30 é cateto oposto sobre hipotenusa. Seno de 30, a gente ainda vai aprender que é 1 sobre 2. Não vou entrar na questão dessa tabelinha de senos, cossenos e tangentes aqui ainda. Próxima aula a gente vai ver. Cateto oposto, o cateto oposto que a gente descobriu aqui é o 4,5. Sobre hipotenusa. A hipotenusa é o que eu quero, é a minha incógnita, é o meu x. Então, multiplicando o cruzado, 1 vezes x dá x, 2 vezes 4,5 dá 9. Então, eu sei que essa hipotenusa aqui vale 9. Então, agora, eu tenho dois triângulos que são semelhantes. Vou escrever aqui de novo, porque eu fiz uma bagunça. Que é o triângulo ABC, que a minha hipotenusa vale 3. E agora, o meu triângulo
EFH, que a minha hipotenusa vale 9. Agora eu consigo relacionar a minha razão de lados, que se eu quero a razão de lados de ABC sobre EFH, então a razão de ABC sobre EFH é hipotenusa do ABC é 3, hipotenusa do EFH é 9. Simplificando isso aqui por 3, dá 1/3. Então, essa aqui é a minha razão de lados, que é igual à razão de perímetro. Aqui está perguntando a razão do perímetro de ABC sobre o perímetro de EFG. É a mesma. A gente já viu que lá a razão dos lados é igual à razão dos perímetros. Então, essa aqui é a minha resposta, que a razão dos lados é a mesma dos perímetros. Letra C. Questão 5. Em uma praça, há 2 canteiros em forma de triângulo, como mostra a figura, onde os lados M e N e P e Q são paralelos. Sabe-se que a medida do lado OQ é igual ao triplo da medida do lado OM e que a área do triângulo menor é 10 metros quadrados. Desse modo, a área em metros quadrados do triângulo maior é igual a... Então, aqui a gente tem algumas considerações a serem feitas. MN é paralelo ao lado PQ. Então, aqui eu tenho 2 retas paralelas cortadas por transversais. O que faz o seguinte, que esse ângulo seja igual a esse ângulo. O ângulo N, ele é igual ao ângulo P. E esses 2 ângulos que estão aqui, ó, um de frente para o outro, eles são iguais também, uma vez que eles são opostos pelo vértice. Falou ainda que a medida do lado OQ é o triplo da medida do lado OM. Então, se OM é x, OQ é 3x. Então, eu sei que a área desse triângulo menor é 10 metros quadrados. Estou querendo a área desse triângulo maior. Então, primeiro, a gente consegue achar aqui uma relação entre os lados. E a gente já viu que tem uma relação entre a razão dos lados, razão dos perímetros e razão das áreas. Então, para eu achar a razão dos lados QO sobre OM é QO mede 3x e OM mede x. Corto x com x, então a razão QO sobre OM é igual a 3. Essa razão aqui é dos lados, que é a mesma coisa do que a razão para os perímetros. Porém, a atividade quer área. Então, olha só, eu quero a área relacionada ao triângulo PQO, eu tenho a área do triângulo MNO e essa razão vai ser a razão dos lados elevada ao quadrado. A área do PQO é a que eu quero, é o meu x. A área do MNO é 10. 3 ao quadrado, 9. X é igual 10 vezes 9, 90 metros quadrados. Então, a área desse segundo triângulo aqui é 90 metros quadrados. Resposta, letra D. Questão 6. Sejam os triângulos T1 e T2 semelhantes. Se a relação entre suas áreas S1 e S2 é igual a 16, a relação entre os perímetros P1 e P2 é igual a quanto? Então, isso aqui é área e isso aqui é perímetro. A gente viu que para passar de perímetro para área, eu elevo a minha razão ao quadrado. E para fazer o contrário, para passar da área para o perímetro, eu vou tirar a raiz quadrada da minha razão. Então, se a minha razão de área é 16, a razão do perímetro
P1 sobre P2 vai ser raiz de 16, que vai ser 4. Letra A. Então, se eu tenho uma razão de perímetro para área, eu elevo ao quadrado. E se eu tenho a razão de área para perímetro, eu faço raiz quadrada. Então, a gente acaba aqui a correção dessa semana. Até a próxima semana.